Foi quando Ramil, quebrando todas as regras do ritual, cruzou o limite, e seu corpo se manifestar dentro da lembrança, deixou de ser observador e tornou-se presença, um clarão, um golpe, atravessou o espaço e colidiu contra Fá com uma força impensável, fez o monstro voar contra a parede, tomou Pan nos braços, gritou para que Jet corresse, suportou com o ombro uma viga que desabava sobre a criança, tornou-se barreira, tornou-se escudo, e no instante em que os olhos do jovem Pan o reconheceram sob a sombra do entulho, Ramil plantou dentro dele um fragmento de si, uma âncora, um elo silencioso entre sonho e realidade. A memória se encerrou com um estrondo, e no mundo real, Ramil caiu. Seu corpo tremeu, tossiu sangue. Metas e Mac correram ao seu encontro. Pan despertou com os olhos marejados e o peito em pânico. Agarrou o corpo inerte de Ramil, chamou-o em desespero, e então, com um sussurro fraco, ele voltou. Estou de volta, não chore. Pan desmaiou exausto, mas Ramil não descansou. Enquanto todos dormiam, ele remexia os arquivos da família de Onoel. Ele pensa no homem misterioso que apareceu na igreja com Jet e Elise, aquele que o atacou. Sr. Van, disse Pan, e Ramil, num lampejo de memória, se lembra. Vasculha registros antigos da família de Onoel até encontrar um desenho, uma mulher com 2 bebês, e atrás dela o rosto familiar daquele homem, Van. Enquanto isso, Pan voltava ao esconderijo dos caçadores, reencontrou Elise, enfrentou Paul, falou com Jet, tentou relembrá-lo da verdade, mas o amigo resistia, ainda preso à imagem do benfeitor, ao pai. Elise o apoia, Jet nega, mandou-os calar a boca, mas Elise o retira antes que o conflito se agrave. Ele precisa de tempo, diz ela a Pan. Do lado de fora, Pan agradece. Ainda sente o peso das memórias e o terror daquilo que viu. Ele sabe que o tempo é curto e que, por mais que estejam juntos agora, um dia ele, humano, terá de se despedir do imortal que ama. Na ala silenciosa de um hospital, Dragun dormia há décadas. Jet cuidava dele como um filho devoto. Nunca notara que o tempo não tocava aquele rosto, até que a dúvida cresceu depois de falar com Pan. E em uma noite, a verdade o fez entrar no quarto com uma faca de prata na mão. Ele hesitou, chorou, sussurrou perdão. E então o corpo adormecido se moveu. O que você está fazendo, meu filho? Dragun sorriu, mas seus olhos brilhavam em carmesim. Agarrou Jet pela garganta, o ergueu e ali diante do monstro que sempre o enganara, Jet entendeu. O ciclo havia recomeçado. A ceia de Natal se repetia. O sangue outra vez seria derramado. E em outro lugar, adormecido, Pan sonhava com aquele que visitava seu sonho desde os 20 anos. Um homem que ele nunca vira acordado, mas conhecia melhor que a si mesmo. Era amor, desejo, destino. E agora ele sabia, o homem do sonho era o vampiro da pintura, e Ramil, ao seu lado, o abraçava. De agora em diante, sussurrou, eu gostaria que você não sonhasse. Pan é um homem sem poderes especiais, mas cercado por aqueles que o possuíam. Vivia uma realidade que ultrapassava os limites da imaginação. Coisas que ninguém em sã consciência poderiam conceber tornavam-se parte de seu cotidiano. Senhor Pan, ao retornar de sua jornada pelas memórias de Jet, o primeiro som que ouviu foi a voz de Elise. Pan soltou a pessoa que o trouxera de volta, tossindo violentamente, quase vomitando, enquanto sua amiga mais próxima observava com preocupação. O último descendente de Solar de Onoel, tanto no mundo humano quanto no vampírico, inspecionou seu próprio corpo e o de seu companheiro de viagem no reino das memórias. Certificando-se de que tudo estava bem, acenou para seu servo Metas, que finalmente pôde aliviar sua ansiedade. Jet, como está Jet? Assim que recuperou a consciência, sua primeira preocupação foi o melhor amigo. Seu corpo esguio moveu-se em direção ao de Jet, que ainda dormia profundamente. Pan o segurou com cuidado, como se temesse que ele se desfizesse entre seus braços. E como Jet está nas memórias? Jet já acordou. Por que ainda não voltou? No último instante, antes de deixar o reino das memórias, Pan cruzou o olhar com os olhos despertos de Jet. Os dois amigos, unidos por um laço inquebrável, foram tomados pelo medo. O pior dos cenários pairava sobre eles. Jet, acorde. Jet, você consegue me ouvir? Elise, ainda debilitada, esforçava-se ao máximo, sem se importar se seu corpo, bem cuidado, fosse machucado no processo. Ela faria qualquer coisa para libertá-lo daquele que o impedia de retornar. Ramil, percebendo a gravidade da situação, ajoelhou-se e colocou a mão sobre o peito de Jet, usando seu poder de cura para restaurar as feridas invisíveis a olho nu. O rei de Onoel não se portava tanto com o líder dos caçadores, mas, como seu amado Pan chorava incessantemente com os olhos inchados e vermelhos, Ramil controlou suas próprias emoções turbulentas e concentrou-se na tarefa de curar Jet. Jet, o que está acontecendo? Tudo aconteceu mais rápido do que esperavam. Em questão de segundos, o poder restaurador do vampiro de sangue puro surtiu efeito. Jet abriu os olhos em meio ao caos que o cercava. Pan e Elise choraram, abraçando-o com força, sem querer soltá-lo. Os gêmeos Paul e Caster ajoelharam-se ao seu lado, batendo em seus ombros e acariciando suas costas em um gesto de alívio. Enquanto isso, os vampiros de sangue de Onoel observavam a cena, acompanhados por uma figura alta que não viam há muito
muito tempo. Senhor Van, o sacerdote Dragun é Fa. Enquanto você dormia, ele possuía sua mente e destruiu este lugar. Van explicou, mesmo sem Jet ter perguntado. Como ele conseguiu fazer isso? Provavelmente colocou uma parte de si mesmo em você quando você ainda era criança. Toda vez que ele o chamava para a sala, aquela taça estranha que você bebia antes de ler as escrituras, Jet assentiu, relutante em aceitar a verdade, mas as evidências estavam diante de seus olhos. Os sonhos estranhos que teve no hospital, a sensação de estar sendo consumido por algo além de seu controle, tudo fazia sentido agora. O grupo de caçadores e vampiros permitiu que os três amigos tivessem seu momento de reconciliação. Enquanto isso, Ramil afastou-se para ver Sia, que estava sentado em silêncio, apoiado na parede. Sinto muito, Sia. Sua mão é muito pesada, senhor. O genitor da linhagem Solai de Noel inclinou-se, colocando a mão no ombro de Sia, que já havia sido quase totalmente curado por Mac. O médico, exausto pelo tratamento, não descansou e sentou-se ao lado do irmão mais novo de Pan. Face foi com Ramil? Perguntou Meta. Sim, acabei de descobrir que o colar de John Noel possui magia de destruição. Não, respondeu ele em voz baixa, quase irreverente. Metas franziu o senho, incrédulo. Como o senhor soube? Mas Ramil não respondeu de imediato. A joia, uma relíquia da linhagem real dos John Noel, antes apenas um símbolo da nobreza e comando, havia revelado sua verdadeira natureza no momento de maior desespero. Ramil não aprendera em livros, nem de mestres antigos. Fora como se os próprios ancestrais, espíritos silenciosos de gerações passadas, tiveram sussurrado o segredo ao seu ouvido, empurrando-o para um único caminho possível. Quando tudo parecia perdido, o colar queimou. Era o ápice da batalha. Fa, despido da fachada de padre, se erguia como sua verdadeira forma. Olhos incandescentes, pele pálida, esticada sobre ossos como mármore, presas alongadas reluzindo sobre a luz bruxuleante. Ele se alimentava do medo, do caos, das memórias partidas de Pan e Jet. Sua risada era uma rachadura no mundo. Ramil sangrava, não no corpo, mas na alma. O ritual mental o havia exaurido. Sua força estava no limite. Pan, caída a seus pés, ainda respirava, mas fraco, e Jet, ferido, resistia com uma adaga de prata que pouco fazia contra a monstruosidade à sua frente. Foi então que, no último instante, o colar reagiu. A pedra no centro, vermelha como sangue, rachou com um estalo seco, e Ramil, ao tocar sua superfície, foi tomado por uma onda de lembranças. Viu reis e rainhas de eras passadas, viu a primeira guerra dos vampiros, viu Fa sendo julgado e banido, e viu o ritual antigo, selado por sangue e juramento, no qual o colar foi encantado com o último recurso, um feitiço de destruição, não contra qualquer criatura, mas contra aqueles que traíssem a linhagem de Gilmore. E no instante seguinte, Ramil cravou o colar contra o peito de Fa, que avançava em sua direção com a força de um deus profano. A joia explodiu em luz, não uma luz quente, mas branca, fria, cortante como prata líquida. As veias de Fa brilharam em padrões ancestrais e então se apagaram. Um grito ecoou, como se o próprio inferno estivesse sendo desfeito. Fa caiu de joelhos, os olhos arregalados, tentando entender como seu poder, construído por séculos, ia diante uma peça de joalheria. Mas não era o objeto, era o sangue, era o legado, era a verdade viva no corpo de Ramil, descendente direto do trono que Fa tentara usurpar. Você não pertence mais a este mundo, sussurrou Ramil, antes de cravar a adaga prateada no coração do irmão caído, o único gesto físico que o selo exigia para completar a destruição. O corpo de Fa se dissolveu como neva diante do sol. O que restou foi apenas o colar rachado, ainda pulsando calor em sua mão. Agora, de volta ao presente, diante do olhar atento de Metas, Ramil deixou o colar cair sobre a mesa. O som foi suave, mas carregado de fim. Não fui eu quem soube, foram os ancestrais que me mostraram, disse por fim. Sua voz estava baixa, mas firme. Metas abaixou a cabeça em respeito. Ele entendeu. Aquilo não havia sido apenas uma batalha, fora uma absolvição, uma escolha feita por vozes que já não caminhavam neste mundo. E Ramil agora carregava não só o sangue da linhagem Solai de Noel, mas o peso de todos os que vieram antes dele, e a certeza de que, mesmo na escuridão, a luz dos antigos ainda protege os seus. Então agora você é o último da linhagem de Noel. Senhor Van, é um prazer conhecê-lo. O prazer é meu. Ramil inclinou a cabeça em respeito ao homem que, segundo os registros familiares, era seu parente. Van estendeu a mão para Pan, que ainda segurava Jet. Confuso, Pan olhou para o amigo, que aprovou com um aceno. Ele então deixou Jet, deixando que os gêmeos o sustentassem, e aceitou a mão que Van lhe oferecia. Pan é como um filho para mim. Espero que você cuide bem dele. Prometo cuidar dele. Pan, ainda perplexo, ergueu o olhar para Ramil, cujos olhos negros como a noite o observava com intensidade. A partir de agora, espero que nossos caminhos se separem. Mas se um dia sua espécie voltar a ser arrogante, nos encontraremos novamente. Nesse caso, deixa a cargo do Sr. Van resolver. A conversa terminou ali. O grupo, sob os cuidados de Van, partiu para uma nova casa, onde Jet poderia se recuperar. Antes de sair, o ex-líder dos caçadores olhou para os Solai, ainda exaustos no chão. Eu sinto muito, e obrigado por me salvar. Fico feliz em ajudar, porque isso faz Pan feliz. Jet sorriu, e Pan retribuiu. Eles se despediram com o coração leve, mesmo sabendo que algo ainda os ligava. Porão do clube noturno, apenas os imortais e os irmãos Pan e Pong permaneceram. Pong, que por acaso se envolvera na situação, ajudava Metas a sustentar Sia, enquanto Mac, esgotado, mal conseguia ficar em pé. Voltaremos a nos encontrar
em Jonoel. Sim, meu senhor. E como vamos voltar? Meta sabia que Ciar e Mac não teriam energia para teletransportar-se para o hotel. Se tentassem, acabariam desmaiando em algum beco. A expressão preocupada de Ramil deixava claro que ele não permitiria que voltassem sozinhos. Eu vou chamar um táxi para vocês. O tempo passou. Pan e Nala nunca contou os dias, mas quase um ano se havia escoado desde aquela noite. Sua vida retomara o ritmo normal, com uma única diferença. Todas as manhãs, ao acordar, viu o dono daquele corpo alto ao seu lado, rei dos vampiros. A história terminara com cada um seguindo seu próprio caminho. Jeff reconstruiu o orfanato na antiga igreja abandonada, transformando-o em um lar para as crianças sem família. Elise tornou-se dona de uma galeria de arte, com gêmeos Paul e Caster ajudando-a nas exposições. Metas assumiu o Hotel Jonoel, agora como proprietário, e não mais como servo. Ciar reabriu o escritório do Corvo Negro, cercado por discípulos que o ajudaram a reconstruir o local. Mac voltou aos estudos, obtendo seu terceiro diploma e dedicando-se a tratar pacientes, especialmente em crianças em orfanatos. Pong, o irmão mais novo de Pan, partiu para estudar design no exterior, realizando seu sonho. Antes de sua partida, os dois irmãos se despediram com um abraço muito apertado. Cuide-se muito, você também, Pipan. Obrigado por apoiar tudo o que eu quero fazer. Eu te amo, Nong Pong. As lágrimas rolaram, mas eram de felicidade. Certo dia, enquanto caminhava no parque, Pan falou sobre Grimoire, o mundo por trás da pintura, onde o tempo não existia. Estou pronto, Ramil. E assim, em um dia comum, sem cerimônia, os dois abraçaram-se diante da pintura. O vampiro de Grimoire. Ramil beijou Pan, seus olhos tornando-se vermelhos intensos. Feche os olhos. Sim, uma luz brilhante envolveu-os e o mundo exterior parou. As folhas cessaram seu movimento. O caos das ruas congelou. Pan não viu, mas lá fora os primeiros flocos de neve começavam a cair. Ninguém sabia quando a vida continuaria, mas dentro da pintura um novo mundo começava. Um mundo onde Pan e Nala e Ramil, Solá e Jonoel viveriam juntos. Grimoire era como um conto de fadas escondido em uma pintura a óleo, um labirinto antigo de prata que guardava os segredos do sangue mortal, longe dos olhos curiosos do mundo. No coração da cidade erguia-se um majestoso castelo, isolado, envolto em mistérios e rumores. Alguns diziam ser uma cidade de monstros, outros um lugar amaldiçoado, e havia quem jurasse que ali escondia um tesouro inestimável, mas aqueles que ousavam adentrá-lo com más intenções raramente retornavam para contar a verdade sobre o que ali se ocultava. Embora tivesse renunciado ao trono, o castelo de Jonoel permanecia como herança de seu único herdeiro, Ramil, Solá e Jonoel, mantido por servos leais que cuidaram dele mesmo quando seu senhor partiu. Séculos depois, Ramil retornou, mas não sozinho. Ao seu lado, trazendo uma presença inesperada, estava um pequeno humano que, desde então, tornara-se o novo dono do castelo. Pan e Nala passavam seus dias cuidando dos quase 100 jarros de flores que adornavam os corredores e salões. O jardim que se estendia até o horizonte era sua fonte de inspiração. Todas as manhãs, ele colhia flores frescas e as arranjava meticulosamente, um trabalho que nunca terminava, pois quando o último jarro era preenchido, o primeiro já começava a murchar. Naquele dia, enquanto Pan se concentrava em podar rosas, sentindo o perfume suave que preenchia a sala de cristal, não notou a chegada de Ramil. O vampiro, recém-chegado de uma longa viagem, dispensou os servos com um gesto silencioso. Seus olhos negros, como a noite, repousaram sobre Pan, e um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. Pan, Ramil, a voz doce ecoou, e um sorriso iluminou o rosto de Pan, suas bochechas arredondadas corando de alegria. Ramil o puxou para um abraço, seus lábios encontrando o pescoço do humano antes de se moverem devagar até sua boca. O beijo foi doce, intenso, como se quisesse compensar cada dia de ausência. Pensei que você demoraria mais, murmurou Pan, ainda ofegante. Senti sua falta. As palavras fizeram Pan corar ainda mais. Por mais que Ramil repetisse frases assim com frequência, ele nunca se acostumava. Isso só fazia o vampiro amá-lo ainda mais. Quer descansar primeiro? Perguntou Pan, tentando retomar o fôlego. Quero que você venha comigo, mas acabei de começar a arrumar os jarros. Quanto faltam? Uns 10. Ramil suspirou, exagerando o cansaço. Então vou ter que dormir nesta sala de cristal? Pan riu, imaginando o vampiro alto e imponente se aconchegando na pequena cadeira de vime onde costumava observá-lo. Mas Ramil não estava disposto a esperar. Envolveu Pan em seus braços, apertando até que o humano se rendesse. Tudo bem, vamos, mas você precisa descansar. Ramil concordou, mas seu descanso durou pouco. Assim que Pan terminou seu trabalho, voltou para encontrá-lo adormecido na cadeira. Seus traços nobres estavam serenos, a respiração lenta e profunda. Pan sorriu, tocando levemente seu rosto. Os olhos negros se abriram e um sorriso surgiu nos lábios pálidos. Terminou? Ramil esticou-se, afastando a fadiga, e puxou Pan para perto. Está com fome? Prefiro um banho primeiro. Então vamos. O castelo de Jonoel exalava o perfume das flores que Pan tanto amava. O quarto era espaçoso, dividido em áreas distintas, e Pan se deixou cair no sofá, próximo à lareira, exausto. Ramil, no entanto, não permitiu que ele adormecesse. Vamos. O banho foi um refúgio. A água quente acalmou os músculos cansados de Ramil e Pan. Vencido pelo cansaço, juntou-se a ele, afundando em seu colo. Está me mimando, murmurou, seu rosto encostado no peito do vampiro. E se eu estiver? Pan sorriu, fechando os olhos. Amanhã, se você estiver livre, podemos sair da cidade? Claro. Ramil beijou sua testa, segurando-o com cuidado. Está entediado aqui? Nem um pouco. Se um dia quiser voltar ao mundo real, é só dizer. Ambos sabiam que poderia retornar ao mundo real a qualquer momento, mas Grimoire havia se tornado seu lar. Nada lá
fora mudara. É como se seu tempo no reino dos vampiros fosse um capítulo à parte, uma história que só eles conheciam. Podemos visitar Pong na próxima vez? Perguntou Pan, sonolento. Irei a qualquer lugar que você quiser. A água esfriou, mas nenhum dos dois se importou. Ramil carregou Pan até a cama, onde os corpos se entrelaçaram novamente, desta vez sobre a luz prateada da lua que entrava pelas cortinas. O amor que os unia era como uma chama, intenso, consumidor, capaz de derreter até mesmo a frieza imortal de Ramil. Pan nunca imaginara ser tão feliz. Antes, sua vida fora marcada por ódio e vingança, suas mãos manchadas pelo sangue daqueles que julgaram indignos de perdão. Ramil também carregava seus erros, mas nenhum deles importava mais. Seu coração, que nunca pertencera a ninguém, agora era todo de Pan. Ele não questionava como ou por que amava aquele humano frágil e doce, sabia apenas que não existia resposta além do nome Pan Inalá. Antes, a imortalidade lhe parecia um fardo. Agora tinha um propósito: viver cada dia ao lado de Pan, acordá-lo com beijos matinais, admirar sua dedicação aos pequenos detalhes, protegê-lo, amá-lo. Seu amor era como uma canção sem fim, uma história sem conclusão, mas Ramil e Pan sabiam que, não importasse o que o futuro guardasse, suas mãos permaneceriam unidas. O passado os moldara, mas o presente os curava. E assim, sobre o teto do castelo de Jonoel, no reino de Greenmore, o amor entre um vampiro imortal e um caçador frágil tornou-se eterno, porque no final, algumas histórias não precisam de um fim, apenas da certeza de que, enquanto existirem, continuarão juntos.